Olá, pessoal! Seja bem-vindo e seja bem-vinda à aula de hoje. Hoje nós vamos comentar 3 erros que todo engenheiro iniciante já cometeu na hora de fazer seus projetos elétricos. E esses 3 erros, eles são erros muito comuns, porque são erros que vêm lá da base, desde quando você começou a aprender a fazer projetos elétricos. Ele começa lá na sua faculdade. Primeiro começa com o problema de que a matéria de instalações elétricas, que é onde a gente vê o conceito de projetos elétricos, ela tem aí na faculdade em torno de 60 a 75 horas. Mas um pequeno problema antecede tudo isso. É que ninguém te falou, quando você chega nessa matéria, que não tem pré-requisitos, na maioria das vezes, na verdade, o pré-requisito dela é Circuitos 2. Aí cada faculdade chama de um nome. Mas ninguém te falou que você precisava aprender um software que fosse te auxiliar na hora de fazer o projeto elétrico. Como, por exemplo, todas as faculdades ensinam no AutoCAD. Então, ninguém te falou que você precisava aprender o AutoCAD para fazer a matéria de projetos, de instalações elétricas, depende de como chama ou de como a sua faculdade chamou. A questão é que o professor ele precisa perder em torno de 15 horas do curso, que já é pequeno, né, da matéria aí, que vem em torno de 6 meses, te ensinando AutoCAD, te ensinando o trabalho braçal do AutoCAD, as ferramentas, como faz linha, como faz curva, como faz texto, escala, cota. Então ele perde em torno de 15 horas te ensinando AutoCAD. E aí quando ele começa a te ensinar os conceitos de projeto para você ir projetando ao mesmo tempo que você aprende, acaba dando tempo de projetar, na maioria das vezes, apenas uma casa simples, algo básico. E aí quando você vai para o mercado de trabalho e pega um projeto e que seja até uma casa mais elaborada, uma casa de alto padrão, ou até mesmo a própria casa que você simulou projetando, mas você não pegou do zero até a geração das pranchas e a construção do padrão de entrada para ser ligado na concessionária. E aí um projeto que era para ser simples para você, algo que você conseguiria fazer em pouco tempo, acaba virando uma bomba na sua mão. E aí, com essa base não tão fortalecida como deveria ser, surgem os 3 erros comuns que todo engenheiro iniciante vai cometer. Não tem jeito, gente. Eu cometi esses erros. Eu vejo muitos amigos meus cometendo esses erros. E aí, o seu diferencial é você reconhecer que você comete esses erros, tentar ao máximo consertá-los, e assim que você conseguir fazer isso, ensinar os seus amigos e colegas de trabalho a não cometê-los mais. Então vamos para o primeiro erro, que é não entender o que o cliente quer. Mas por que isso é um erro e o que acontece? Aqui é um simples e comum erro de comunicação. Porque comunicação, eu sempre falo isso, falo no meu treinamento e falo em todos os meus vídeos e para todo mundo que eu posso. Comunicação é o que as pessoas entendem e não o que você disse. Entre o que você quis dizer, você disse, a pessoa ouviu e ela entendeu, tem muitas opções diferentes de entendimento. Então você sempre tem que ser claro e objetivo. E a grande consequência desse erro é o seu retrabalho e o tempo que você perde fazendo o projeto. Às vezes o projeto de uma casa, que levaria em torno de 2 dias para ser feito, você faz tanto retrabalho, até entender o que o cliente quer, que na prática é como se você tivesse feito 4, 5 projetos iguais àquele. E gastou muito tempo que você poderia estar investindo em se divulgando nas redes sociais ou até mesmo fazendo outro projeto. E aí você acaba ocupando o seu tempo demais com coisas que poderiam ter sido resolvidas lá atrás no início do projeto. Então, enquanto você não entender o que o cliente quer, eu te aconselho a não sair dessa fase, a nem começar o projeto.
Enquanto você estiver nessa situação de cima, em que você fala uma coisa, o cliente fala outra, e nenhum dos dois se entendem, ou pseudo se entendem, eu não eu não começaria o projeto até atingir o nível da figura de baixo, em que eu falo e o cliente entende o que eu falo e ele concorda comigo. Mas então, Vinícius, como que eu posso resolver o problema de não entender o que o cliente quer? Eu não sei fazer isso. É simples, faça um brainstorm com ele. O que é um brainstorm? Você vai ficar fazendo perguntas para ele ou conversando com ele sobre o que ele quer em cada cômodo. Por exemplo, ô fulano, o que você quer na Suite Master? Você gostaria de um interruptor do lado da cama para você não precisar levantar toda noite e ir até perto da porta e desligar a lâmpada? Você gostaria de uma tomada no seu banheiro para você poder usar o secador de cabelo, o carregador do celular? Vai fazendo uma pergunta cômodo por cômodo até você conseguir alinhar a expectativa do cliente com a necessidade do projeto. Mas se ainda assim você tiver dúvidas, não tiver segurança do que precisa ser feito, faz um checklist. Faz um checklist seu de perguntas básicas que você precisaria para poder entender o projeto. E aí faz essas perguntas para o cliente e vai anotando elas. E de preferência, se você puder manter essa conversa via e-mail ou WhatsApp, é melhor ainda. Porque você vai ter um histórico de mensagens onde você pode estar consultando o tempo todo. Da mesma forma, você pode consultar quando o cliente quiser um retrabalho, quiser mudar alguma coisa de posição. Você vai poder consultar esse histórico e verificar se o que está pedindo foi uma falha sua ou se realmente é algo novo que o cliente está querendo. E aí, de repente, dependendo de como foi o seu combinado com ele, você pode até cobrar por esse retrabalho. O segundo erro é um erro clássico, porque voltando lá na base, na maioria das vezes não dá tempo de você ser apresentado a elas, que são as normas da sua concessionária. Então você projetou a casa lá bonitinha e tem um padrão de entrada. E esse erro começa lá no quadro de distribuição interno. Começa do disjuntor geral, vem para o ramal de alimentação e termina na caixa de medidor. Vai te gerar retrabalho, perda de tempo. E se for um projeto que o padrão de entrada não precisa de aprovação na concessionária, ele vai chegar a ser construído. E aí, quando for pedida a ligação, ele vai ser negado a ligação. E aí vai ter uma perda de dinheiro muito grande, porque muita coisa vai ter que ser refeita e ter que quebrar, refazer a obra depois de pronto é muito custoso para o cliente e gera um monte aí de contratempo, um monte de situação embaraçosa que a gente não quer, né? As situações chatas que a gente não gosta de se envolver. Então você vai lá, projeta, faz tudo e seu projeto fica sendo reprovado, reprovado, reprovado. É o pesadelo de todo engenheiro é quando o projeto é reprovado. Se ele precisar ir para aprovação da concessionária, então, é um pesadelo de 30 em 30 dias. Você corrigir o projeto, dar entrada no projeto e esperar até 30 dias a situação dele lá na nota de análise como em análise e você não saber se o projeto foi aprovado ou não. E aí um belo dia você abre o site e está lá reprovado. Então é muito ruim. E aí, Vinícius, então como que a gente pode resolver esse problema de não conhecer as normas da concessionária? É um problema muito simples e óbvio. Você vai ler a norma técnica da sua concessionária. Mas eu preciso ler todas as normas técnicas da minha concessionária? Não, claro que não. Esse conhecimento, ele tem que ser adquirido por você aos poucos. Então você vai fazer o projeto de uma casa, em que você também vai projetar o padrão de entrada, vai lá na concessionária, no site dela, na aba de normas, e procura a norma para a unidade individual, consumidor individual, com instalação em muro, em parede, em poste. Deve ter lá na sua concessionária esse tipo de norma. Pega e lê ele e verifica se o seu projeto, pelo menos a parte do ramal de entrada e do padrão de entrada, está de acordo com os critérios da norma. Ah, agora eu vou projetar um prédio, eu preciso fazer um agrupamento de medidores.
baixa a norma de agrupamento e lê só a norma de agrupamento e adapta o seu projeto a essa norma. Eu te garanto que se tiver que reprovar o projeto, vai reprovar 99% de vezes menos do que você tentar a sorte projetando sem conhecer a norma. E aí é bem simples você acessar o site. Aqui, por exemplo, na minha região é a IDP. A gente tem lá no site todas as normas da IDP. Temos normas técnicas enxutas para unidades consumidores individuais, onde não precisa de projeto. Então, com desenhos que ajudam bastante, inclusive. Temos o site com todas as normas para download. É só você escolher a que você precisa. Então, eu tenho certeza que a sua concessionária também tem. É só você pesquisar e consultar. E cuidado com a validade da norma técnica. Às vezes a gente baixa a norma e fica com ela lá, consultando e esquece que essas normas elas têm validade. Então, na maioria das normas, logo lá em cima, na capa delas, tem a data de validade. Algumas vai estar escrito condicionado, quer dizer então que ela não tem previsão de vencer e de entrar uma norma que vai substituí-la, mas tem normas que têm data de validade. Então, minha sugestão é que se você tiver que fazer download, fica com essa norma no seu computador por 3 meses. E a cada 3 meses você acessa o site e verifica se aquela norma ela foi atualizada ou não. Beleza? O terceiro erro é um erro também de base, como eu disse, que é o erro de fazer o projeto sem um método definido. A gente aprende a fazer o projeto elétrico na faculdade, mas não aprende um passo a passo lógico. Um passo a passo que te ensine a fazer o projeto elétrico e que não deixe você esquecer peças no meio do caminho, eletrodutos sem passar, fiação sem passar, itens como legenda de fiação, notas técnicas, memorial descritivo. Eu acho que em algumas situações nem memorial descritivo a gente acaba aprendendo a formatar e a escrever na faculdade. O tempo fica tão curto que o professor, tadinho, ele te apresenta um modelo de memorial e deixa lá com você. E esse erro, como os outros dois, te gera muito retrabalho e perda de tempo. E aí você fica perdido, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, começa a projetar um cômodo. Às vezes você pega uma suíte e já projeta ela toda, faz toda a parte de tomada, interruptor e passa os eletrodutos. Aí chega na cozinha, você começa pela iluminação e termina na tomada. Chega na sala, você começa na tomada e termina na iluminação. Isso causa uma confusão mental muito grande. Chega uma certa hora no projeto que você está fadigado mentalmente. Você nem consegue mais olhar para o projeto e para de mexer nele. Então, assim, isso é muito ruim. Mas como a gente pode resolver o problema, então? Cria o seu próprio método. Pega um projeto simples, uma casa popular, por exemplo, vai anotando no papel, passo a passo, tudo que você está fazendo. Depois deleta tudo. Faz e começa o projeto de novo seguindo o seu próprio passo a passo. E aí você vai perceber que durante você seguir o seu próprio passo a passo, você vai corrigir ele, você vai tirar itens que estavam no meio e passar para o final, ou itens do final passar para o início. Então vai criando seu passo a passo, ou utilize um método que já é validado, como por exemplo, do que vos fala. O meu método, por exemplo, eu utilizo para todos os projetos elétricos, de todos os tipos, e olha que eu já fiz projetos elétricos de quase todos os tipos. Então, assim, a partir do momento que você estabelece um passo a passo, você não erra mais. Se chegar a errar, dependendo do tamanho do projeto, ele é muito grande, se chegar a errar, você vai errar muito pouco e ainda você vai conseguir identificar que você errou. Você não vai precisar ficar caçando no projeto o erro, porque quando você segue um passo a passo, quando você pula um passo ou erra alguma coisa, o seu subconsciente te dá a sensação de que tem algo errado. Então você vai parar ali, naquele instante, vai rever tudo e vai acabar achando o erro antes mesmo de terminar o projeto. Então não vai correr o risco de entregar o projeto com erros. Então você pode criar o seu próprio passo a passo, que às vezes é mais demorado, ou se você não gosta de criar sua própria metodologia, não tem segurança, por qualquer motivo que seja, você pode seguir um passo a passo criado por outros profissionais. Então aqui, pessoal, na aula de hoje, nós
eu expus para você 3 erros clássicos que todo engenheiro iniciante comete. E como eu sei isso? Porque eu já fui um engenheiro iniciante e eu cometia esses 3 erros. Muito mais erros eu cometia. Só que esses 3 erros são erros de base. São problemas de base. Então, se você não corrige eles, isso vira uma reação em cadeia com outros erros que vêm depois desses. A gente sempre precisa corrigir a base primeiro. Antes, é igual uma casa. A gente precisa ter uma base sólida para conseguir construir as paredes e o teto. Não adianta eu querer corrigir o teto se a minha base não está sólida e não está pronta para poder começar a construir nela. Então, se você comete esses 3 erros, se você se identificou cometendo um desses 3 erros, comenta aqui, me segue no Instagram, no Facebook, comenta lá também. Vamos bater um papo sobre isso. Me diz se você identificou outro erro que você acha que também é um erro de base. Comenta aqui, vamos discutir sobre isso. Eu posso fazer outros vídeos considerando outros erros também. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos, até a próxima aula.